Abre o microfone. Tô boa, viu? Começa assim. Com muita honra e glória ao nosso Senhor Jesus, que a paz esteja no coração de cada um aqui presente e ausente, encarnados e desencarnados. E o item é do livro Pão Nosso, ditado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, que diz: pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos, olha só, no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e as zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente, olha aí, dirigindo-se amorosamente ao pecador. Sabia-se, antes de tudo, defrontando por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Muita paz e muita luz, um bom estudo a todos. Volta a palavra a você, Dora. Obrigada. Nesse momento, que não se esqueçam de botar as vossas águas para serem fluidificadas e tomar no final do Evangelho. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao senhor Arlindo, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja bem-vindo. Obrigado, minha irmã, boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. E hoje vamos proferir a oração nossa. Perdão. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. A dar sem orar a quem? A servir sem perguntar até quando? A sofrer sem magoar, seja quem for. A progredir sem perder a simplicidade. A semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições. A marchar para a frente sem contar os obstáculos. A ver sem malícia. A escutar sem corromper os assuntos. A falar sem ferir. Compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as nossas, com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será
invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. E que possamos, Senhor, ter o Evangelho na noite de hoje sobre a tua luz, tua graça, tua misericórdia e a permissão. E que tenhamos muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a espiritualidade maior, juntamente com o doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio, e todos os nossos irmãos trabalhadores da luz, a permissão. Desliga o seu microfone, senhor Arlindo, por favor. A permissão para que ela possa fazer, a Margot, para que ela possa fazer a leitura e explanação do nosso evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. E vamos dar início ao nosso evangelho na noite de hoje, nosso evangelho do lar, que não fica só no nosso lar, né? Ele sai penetrando as casas num raio de 500 metros, é uma coisa fantástica. Então vamos fazer o evangelho nosso, de todos os nossos irmãos que estão ao nosso redor. O capítulo de hoje é o 14, nós vamos começá-lo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Nós vamos ao item 1, 2, 3 e 4. E vamos a ele. Piedade filial. Aliás, o item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultérios, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 19, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Tem 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está lá no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E o item 3, nós vamos para o que Kardec nos traz em cima desses 2 itens. Ele vem nos trazer a piedade filial. Vamos à leitura. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar ao seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto um maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação deste mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recurso, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa
porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigilâncias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada, unicamente, de uma dívida sagrada. Unicamente, essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a este censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que talvez não passe de simples falta. No primeiro caso, pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Vamos dar uma pausa aqui. E vamos falar desse item 3. Nós, hoje, somos filhos de alguém, ou mesmo já fomos filhos de alguém. Alguns de nós somos pais, estamos no meio, né? Me refiro a nós, o grupo, estamos neste meio. Quando éramos crianças, tinham os nossos pais os cuidados os quais nos deviam. Nós não lembramos da maioria deles, desses cuidados nos quais os primeiros meses, os primeiros dias principalmente, os primeiros meses de anos, mas nós sabemos que lá eles estavam, cumprindo suas obrigações com amor, com carinho, com dedicação, com um zelo que só um pai e uma mãe sabem dar a um filho. Nós temos a nossa vivência ao lado de nossos pais, sempre, sempre de zelo, cuidado e encaminhamento. Nós aprendemos isso. Isso está além máxima da lei de Deus, está na lei das famílias, está nos lares de todos.
Quando aquela criança chega, já se sabe o que fazer, já se sabe das providências. Quando nós passamos a adultos, já estudamos, já encaramos nossas universidades, nossos trabalhos, somos profissionais, enfrentamos nossas dificuldades, mas toda vez que nós olharmos do lado, eles ainda estavam ali, numa noite em que a gente estava com sono, vinha um café, vinha um carinho, um vá se deitar, descanse, já aprendeu muito por hoje, e nós ali. E o carinho na decisão, na definição para que nós cuidássemos mais de nós, mas a gente ainda sem aprendizado. Passamos por tudo isso e chegamos hoje à paz. E repetimos a mesma história. Será que nós não temos em nossa casa nossos pais que cuidaram de seus pais? Será que nós já vivenciamos, já olhamos, já participamos do zelo de nossos pais por seus pais, por nossos avós? Será que vivemos isso e aprendemos e vamos aplicar? Eu vou contar uma historinha que eu acredito que alguns já devem ter assistido. É um juiz maravilhoso, ele se encontra até muito doente. Um juiz americano, o nome dele é Frank Caprio, e ele é um juiz muito humano. Ele usa da sua justiça e do seu entendimento com humanidade. E um dia chegou lá um senhor com aproximadamente próximo dos seus 100 anos. Nos Estados Unidos, você quando está dirigindo, aliás, todas as primeiras faltas que nós fazemos, nós somos encaminhados para júri. Então, as primeiras repreensões da lei, né, da sociedade, vêm em juízo. E todos são encaminhados. No caso desse senhor, ele passou um sinal vermelho. E ele foi a juízo, e o juiz conversa com ele, mas quantos anos o senhor tem? Eu não me lembro se era 98, 99 anos, alguma coisa assim. Ele diz a idade, diz, mas o senhor nessa idade ainda dirige? Ele diz que dirige, e que nunca na vida, ele havia tomado uma multa. Ele nunca tinha estado num tribunal para ser punido. E o juiz pergunta, o senhor passou a avenida tal, com a tal, velocidade essa, por quê? E ele disse, porque eu estava levando o meu filho ao hospital. O juiz disse, o seu filho? Quantos anos o seu filho tem? Ele disse, o meu filho tem 78 anos. Disse, o senhor é quem cuida do seu filho ainda? Não é ele quem cuida do senhor nessa fase? Ele disse, não. Ele disse, quais os cuidados que o senhor estava ministrando ao seu filho que causou uma multa, uma passagem num sinal vermelho? Ele disse, é que meu filho tem câncer. E estava passando por um momento muito delicado, e eu o coloquei no carro e o conduzi para o hospital, e como necessitava de uma pressa, eu passei o sinal vermelho consciente. Olha bem, consciente de que ele tomaria uma multa. Mas entre a multa e a vida do filho, é óbvio que ele optaria, como qualquer pai, como qualquer mãe, pela vida de seu filho. E é um exemplo de que o pai, se ele ainda está saudável, ele não vai deixar nunca de desamparar o seu filho. Eu vou trazer outra situação. Nesse era um homem instruído com o seu filho. E agora é uma pessoa que não tem instrução nenhuma.
O nome dele é Jorge, ele já desencarnou. Trabalhou como pedreiro por muitos anos, construiu sua casinha, botou os filhos dentro e ali estava. Era um homem que todos os dias ele ia visitar Chico Xavier. Todos os dias não, todos os sábados. Ele morava afastado, não tinha carro, não tinha carroça, não tinha nada. Ele ia com seu terno, que era o terno de visitar Chico. Ele colocava aquele terno e se dirigia ao centro espírita, acho que Luiz Gonzaga, onde Chico estaria atendendo. Ele chegava, todo mundo falava que ele chegava muito fedido, com aquela roupa toda surrada, suada e suja. E Chico sempre o recebia com todo amor do mundo. Ele vinha, ele tinha uma ferida nos lábios, ele beijava Chico, ele falava com Chico, era aquele mau hálito, era aquele mau cheiro, e Chico sorrindo e dava toda a atenção àquele homem. Este senhor passava a semana, já com sua idade muito avançada, seus filhos criados, com netos e tudo, e ele ainda ali auxiliando, ajudando, trabalhando, porque os filhos o obrigavam a trabalhar, a cuidar. Tomaram a casa que ele construiu para todos, tomaram a casa para eles e jogaram o pai no final no quintal, num casebre, numa casinha de madeira lá jogada. E Chico sabia, é óbvio, e o recebia como um filho, porque um homem naquela idade, já tendo vivido tudo o que ele tinha vivido, chegando aos seus últimos dias, aqueles que deviam aceitá-lo, enxergá-lo como homem que os nutriu, que os encaminhou, que ainda os nutria e estava ali, era esbofeteado, apanhava de cordas, era humilhado e jogado no fundo do quintal, num quartinho. E Chico, como um pai, o recebia com todo o amor e carinho. Ele deixava todo mundo para receber Jorge. E as pessoas, 95% daquelas pessoas, até das que trabalhavam com Chico, olhavam para Jorge de cara feia, porque ele fedia. Se a pessoa não tinha dinheiro para comprar um pão, imagina para comprar um sabonete ou um desodorante. Se tudo que tinha era retirado de seus filhos. Mas Chico disse que no dia que Jorge desencarnou, ninguém menos que Jesus veio buscar. Nós vemos aí duas situações, mas nós vemos dois pais. Eu não falei nem de mãe, eu falei de pais. Os pais que acolhem seus filhos na doença, na idade avançada deles mesmos, na idade e na doença avançada de seus próprios filhos, zelando e cuidando. Um é até reconhecido porque ele tinha outros dois filhos que zelavam também por ele. Mas Jorge não tinha ninguém por ele. Ele só tinha Chico. E quantos mais pais e mães estão vivenciando a mesma coisa que Jorge? Apanhando, acorrentado a camas, sendo surrados, surrupiados em suas aposentadorias, sem nenhum valor recebido pelos seus filhos. Quantas humilhações! E Jesus coloca aqui, relembra, né, que nós devemos honrar nossos pais. Nós sabemos que essa é uma lei lá do Decálogo, lá de Moisés. Moisés recebeu. E antes dessas leis, é a quarta lei, nós temos aqui uma nota de tudo, de mandamentos que todos dizem não.
não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Mas em seguida vem uma obrigação de amor. Os 4 primeiros é não faça. Não, a determinação é de não. Mas vem uma superior que diz: honrai, olhai, amai, cuidai, zelai de vossos pais. Porque se assim não for, Deus, em seu julgamento, condenará a esses que não zelaram pelos seus pais. Nós temos a nossa vida, quando chegamos aqui, uma vidinha total de dependência. O final não da vida dos nossos pais, mas o final de todas as vidas daqueles que habitam o planeta Terra é a mesma dos que chegaram. Não é a vida que nossos pais estão decadentes, sem memória, sem condições físicas. Não só, mas é o nosso futuro. Se nós tivermos a bênção de chegarmos a tal idade. Todo mundo sabe que minha mãe tem 96 anos. Saudável. Mas nem todos têm uma mãe saudável. Quantos não têm suas mães aí em cima de uma cama? Eu tenho minha mãe super saudável, que, como o senhor dos Estados Unidos, cuida da minha irmã de 77 anos. Que tem problemas graves, vive em cima de uma cama. Minha mãe até hoje não cortou esse cordão umbilical com nenhum de nós, porque ela quer todos ali. E é uma mulher de consciência. Mas nós temos que saber que talvez nós possamos ter uma vida futura idosa, consciente ou não. E será que nós vamos receber de nossos filhos, daqueles que têm para nos cuidar, o mesmo que nós damos aos nossos pais? Alguns dão amor. Tem também que contou uma vez, Geraldo Lemos Neto. São, se eu não me engano, 4 filhos. E desses 4 filhos, uma irmã. O pai teve uma doença, uma demência, que tem um nome que eu não me lembro. E ele foi ficando demente aos poucos, e essa irmã dele cuidou do pai como se fosse o filho, o bebê dela. Anos depois, a mãe entrou no mesmo processo. Foram 10, 15 anos tratando do pai e da mãe. 2 bebês. A coisa que o pai dele mais gostava, no final da tarde, era comer Nutella. Nem todos nós idosos podemos nos dar o prazer de comermos Nutella. É o diabetes, tem uma gordura, né, saturada. Nós não podemos, mas ele podia, e ele queria, e ela tinha o prazer de cuidar do pai e no final da tarde lhe dar uma colher de Nutella. É a realização do seu pai, é a realização dos nossos filhos, quando olha para a gente chegando em casa do trabalho e diz: mamãe, você trouxe o meu bombom? Mamãe, você trouxe o meu pirulito? Não é diferente do pai idoso que deseja comer um Nutella, vamos dizer, mineiro que eles eram, um Romeu e Julieta ali, um queijo com goiabada. E por que não fazer a vontade do pai uma vez na semana, uma vez no mês? Cuidava de trocar fraldas, de limpar, nunca tiveram escaras. Escaras são feridas que dá no corpo por você ficar deitado muito tempo na mesma posição. Então, aí aquilo vai esquentando, a circulação do sangue vai reduzindo e acaba abrindo feridas. E são feridas horríveis e muito difíceis de tratar. E dói muito, né? Então, uma escara num adulto é como uma assadura num bebê. Nós sabemos o procedimento, mas será
que nós já estamos preparados para cuidar dos nossos pais, dos nossos idosos. Eu me refiro principalmente aos jovens. Eu já estou na estrada há alguns longos anos, mas os mais jovens que estão ouvindo esse evangelho, vocês têm a consciência de que serão vocês que deverão cuidar de seus pais como vocês foram cuidados? Quantas vezes mamãe se levanta de noite para trocar fraldinha de cocô, de xixi, as diarreias, os vômitos? Quantas noites mamãe dormindo com a gente no colo, eu digo mamãe, cada um de nós com nossa mãe, fazemos xixi na cama, ali molhando papai, molhando mamãe? Quantas noites mamãe se levantou para ver se ainda estava com febre e, se estávamos, passar o resto da noite ao nosso lado? Será que estão preparados para, num futuro próximo, cuidarem de seus pais da mesma forma? Quando ele chegar e disser assim, me conta aquela história, uma história que ele viveu na infância e que você sabe, mas ele quer relembrar aquela história diariamente. Quantas vezes você vai repetir? Vai ter essa paciência? Porque nós, como mãe, passamos lendo o mesmo livro por anos aos nossos filhinhos. Os pais também querem ouvir histórias. E hoje, no Dia dos Avós, são idosos. Nós tivemos nossos avós. Vimos nossos pais cuidarem deles. Ou outros não viram. Mas a questão que fica é, estamos preparados para cuidar de nossos amados pais? Saibamos que isso vai ser cobrado quando nós voltarmos para o plano espiritual. Da mesma forma que Deus diz assim, que a espiritualidade vai nos questionar, recebeste o Filho de Deus, o que fizeste dele? Como educastes, como encaminhastes? A nós será perguntado, recebestes como pais pessoas maravilhosas ou não maravilhosas, e o que fizeste com eles? Isso também vai ser cobrado. Agora, na questão dos pais que não correspondem à obrigação de atuarem como pais realmente, não cabe a nenhum de nós, filhos, julgarmos. Porque recebemos os pais que estavam para nós aprendermos e evoluirmos com ele. E a nós resta honrar. Honrar é perdoar os atos falhos que tiveram conosco. Honrar é esquecer o que não deu certo entre nós. Se houve rusgas, desentendimento, o que cabe para nós é deixar que o mundo tome conta dos desentendimentos e precisamos refazer o nosso relacionamento com nossos pais, perdoá-los, amá-los, ter paciência. E de paciência, eu vou até ler aqui do livro Busca e Acharás, que é de Chico Xavier, pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz, que o título é Depois Entenderás. E diz: paciência na vida é a força que te guarda. Ninguém serve ou se educa sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. O amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Deus age em toda parte, construindo o melhor. Serve com paciência, depois entenderás. Estamos aqui para servir. Servimos como os pais, como filhos, e depois servimos como pais. Nós precisamos ter paciência com os nossos pais, com os nossos idosos. Nós precisamos dar a ele um melhor conforto. Precisamos
estar sempre. Por mais que em nós, nossa, eu não aguento mais ouvir essa história que papai conta. Eu não aguento mais ouvir essa história que mamãe conta. Fomos criados com aquela história. Não custa nada usar da paciência. Não custa nada, ela não lembra mais, ou ele não lembra mais que já nos contou. Muitas vezes eles olham para si como as crianças que foram um dia. Perguntam do pai, perguntam da mãe, às vezes não perguntam nem por nós, nem um filho, porque não sabem, nem não se lembram que tiveram filhos, que tampouco tiveram netos. Alguns selecionam a memória. Nós temos que olhar para nossos pais, nos vendo no futuro, nos colocando no lugar deles. Então fica aí a questão, será que teremos nós, quem cuide de nós, quem zele por nós, quem nos honre? Vamos à nossa prece final? Está no horário, né? Eu não estou enxergando. Tá, 29, um minutinho. Então, meus irmãos, agradecendo infinitamente a Deus a oportunidade de nós estarmos juntos neste dia, que é o Dia dos Avós, instituído pela Igreja Católica, mas não importa. Os avós de Jesus, se estivessem vivos com Jesus, imagina a delícia que não viveram, ou que se não viveriam, a gente não tem muitas notícias de Ana e Joaquim convivendo com Jesus. Mas imagina que bênção de Deus ser avós de Jesus. Independente agora se estiverem encarnados ou não, são. Que esses idosos do dia de hoje, aqueles que ainda têm a voz, zele por ele. Aqueles que não têm, rezem por eles. E em homenagem aos nossos pais, aos nossos avós, a Ana, a Joaquim, vou fazer a prece de Maria. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Estrela da humanidade, bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé e lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai de nós, minha mãe, se não for a vossa missão sublime. Que a Senhora nos envolva no seu manto sagrado, nos guardando de todos os males físicos e espirituais, retirando de nossos corações, minha mãe, todas as toxinas do orgulho, da vaidade, do desprezo, da ausência da paciência que temos com os nossos pais. Que isso se reverta da mesma forma que vós amais vossa mãe Ana, vosso pai Joaquim, possamos, cada um de nós, ter o coração preenchido com o mesmo amor que a senhora destilou e destila pelos seus pais aqui. Nós possamos também destilar pelos nossos pais. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva, nos acalme, nos serene e nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. É com você, minha irmã Dora. Muito obrigada.
Que linda oração. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão precisando de ajuda, seja recolhido e encaminhado a um hospital, uma colônia espiritual ou um local adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam colhidas e transformadas em paz, em luz e amor. E peço à espiritualidade maior, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E o nosso evangelho amanhã nós teremos. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite.